Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar aqui agora a segunda aula dessa sequência aqui, tá? Obras de terras e contenções de encostas, né? E na primeira aula eu detalhei aí, dentro do possível para vocês, os tipos de solos, algumas características desses tipos de solos, né? Questão de nomenclatura, questão da origem deles em função da rocha matriz, origem dele em função da posição, se é um colúvio, um talus, tal. Dei alguns exemplos práticos, né? E nessa parte agora aqui, a nossa segunda aula, eu vou falar de estabilização e contenções, beleza? Em primeiro lugar, eu vou falar de estabilização e contenções sem estrutura de contenção. Por exemplo, igual a gente vê nessa figura aqui, um retaludamento, tá? Eu simplesmente tinha o perfil natural do terreno, foi modificado esse perfil no sentido de dar uma estabilidade, né, às duas laterais da estrada aqui que vocês estão vendo. Então, ou seja, não foi feita nenhuma obra de contenção, foi feito apenas o corte, né, criando um novo perfil para o talude, e alguma obra que foi feita foi apenas para drenagem superficial, beleza? A gente tem também os muros à gravidade, que trabalham essencialmente a gravidade, eles têm um peso, uma massa maior, tá? Os muros à flexão, tá? Que eles são dimensionados para trabalhar a flexão. As cortinas, as contenções atirantadas, tá? A gente vê até aqui uma outra fotografia próxima anterior, né? É na bauxita, uma grande contenção atirantada, né? Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre a função, tal, essa questão toda. E nós vamos trocar uma ideia também sobre solos reforçados e, por fim, eu vou falar sobre drenagem superficial e profunda, beleza? Essa questão de drenagem, inclusive, eu vou, enquanto eu estiver falando dos tópicos anteriores, sempre abordando uma coisa ou outra de drenagem. Aí, quando chegar a parte de drenagem, eu só vou organizar as informações ali, tá? Como eu sempre digo, os produtos, as marcas e empresas são citadas nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação, não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados no período de 15 de abril a 15 de maio de 2021, caso não informado. Beleza? Começando aqui, esses são os tipos de contenção que nós vamos trabalhar. Obras sem estrutura de contenção, tá? Que aí se subdivide em desmonte de rocha, estabilização de encostas instáveis pelo retaludamento, que é o que eu falei antes, aterros novos, plantio de vegetação, né, simples ou com geomanta, tela argamassada, concreto projetado, tá? Quando a gente vê isso daqui, a gente está fazendo alguns trabalhos que a princípio não precisam de uma estrutura de contenção. Ah, pode ter outro tipo de obra? Pode. Mas a drenagem é apenas um revestimento de concreto projetado, tal, mas não é a estrutura de contenção em si. Vou falar dos muros que trabalham a gravidade, né? Muro de pedra seca ou pedra argamassada, concreto ciclópico, muro gabião, solo ensacado ou solo cimento, tá? Cribe wall e muro de pneus. Vamos falar dos muros à flexão, concreto armado e concreto armado com contraforte, tá? Nós vamos falar das cortinas, sendo que essa questão de cortinas eu já detalhei mais no vídeo de fundações, tá? Mas aqui eu vou falar de alguma especificidade dela a nível de contenção. Mas a nível de execução, questões executivas, eu preferi deixar comentado lá porque é bem próximo da questão de execução de estacas, tá? Então eu preferi montar no grupo de lá, beleza? Eu vou falar um pouco das contenções atirantadas, que a gente pode ter uma cortina que pode ser adiantada ou simplesmente um muro atirantado, né, que não é uma cortina. E tem a questão dos solos reforçados aí que vem ganhando muito espaço nos últimos anos aí, tá? Muito uso dele tem sido desenvolvido. Solos grampeados, terra armada, face envelopada, e a questão aí que essa em especial tem sido cada vez mais usada, as geogrilhas, tá? E a questão da terra mesh, é o tipo de muro terra mesh, tá beleza? Começando aqui, eu só vou fazer essa observação: para toda e qualquer obra de contenção é importante a elaboração de um projeto por profissional habilitado, beleza? Então a gente de maneira nenhuma aqui recomenda que, vou seguir a fórmula tal, não sei, é assim não, é uma questão muito delicada. Então,
sempre trabalhamos com projetos, tá? Parece meio básico isso, mas eu gosto de falar aqui, beleza? Primeira coisa que eu vou apresentar para vocês, né, é um perfil. Imagina que eu tenho esse perfil aqui natural do solo, tá? Ele está dessa maneira aqui, e vocês podem reparar que nós temos um platô na face superior, nós temos um talude em si, um talude natural até esse momento, e nós temos também um platô na face inferior, beleza? E aqui, ó, você pode perceber em tracejado, ainda no nosso perfil natural, que nós temos um perfil. Aí eu colocando esse perfil aqui em 2D, né, bidimensional, ele fica dessa maneira aqui. E nós vamos seguir nossa conversa com esse perfil aqui de solo, beleza? Eu vou usar ele aqui e tal, trocar muita ideia com vocês, porque aí a gente consegue comparar um tipo de contenção com o outro, de acordo com suas especificidades geométricas aqui também, beleza? Isso vai ajudar a gente bastante, tá? Então sempre vou seguir com esse perfil aqui no canto inferior direito. Primeira coisa que eu vou falar de uma obra sem estrutura de contenção é o desmonte de rocha. É meio básico se eu tenho um maciço rochoso, igual esse que vocês estão vendo na nossa esquerda aqui, e eu preciso ganhar uma área ajusante, por exemplo, para essa questão da estrada aí, que muitos de vocês passam aí no seu dia a dia, né? Então aqui foi feito o quê? Um corte, tá? Então essa região, que é uma região um pouco complexa em termos de geologia, ela é encontro de diferentes formações geológicas. Tem a questão do filito e do xisto, e aqui próximo ainda tem um afloramento de calcário dolomítico, que é a empresa Bemil ali perto, beleza? Mas para a gente ter essa questão vertical aqui, a gente normalmente tem o quê? Uma furação, né, inicial por perfuração rotativa, para quê? Para onde seja colocado o explosivo para se fazer uma detonação. Essa daqui é detonação, tá? Não tem outra maneira. O produto que é removido daí é um produto de excelente categoria para trabalhar como base na própria pavimentação, nas obras de pavimentação, tá? Isso daí acaba sendo uma jazida de material de excelente qualidade. Às vezes a qualidade dele é até superior ao necessário, dá para fazer uma blendagem mistura, né? E aqui a gente consegue trabalhar com cortes tipo esse daí, de 90 graus. Por quê? Porque é um corte na rocha, tá? É um corte caríssimo de ser feito pela remoção do material em si, tá? Pela perfuração, pela detonação, pela remoção do material. Mas não precisa de contenção. Por quê? Você vê aqui está 90 graus, beleza. Além da questão de desmonte de rocha, nós temos também o que? A estabilização de encostas instáveis por retaludamento, tá? Essa questão aqui, eu já tinha mostrado essa foto aqui para vocês, né? Imagina que nesse sistema aqui a gente deveria não tive acesso a projeto e tal, mas a gente tinha algum perfil natural do terreno mais ou menos nessa seguindo essa linha pontilhada, essa linha tracejada que vocês estão vendo na figura inferior aqui, tá? Era um perfil instável, tá? Não tinha como você ir fazer uma estrada aí, talvez você teria até que alargar um pouco a face inferior dele, o que deixaria mais instável ainda. Então, nesse caso, normalmente o feito o quê? O retaludamento, tá? Quando a gente tem o retaludamento, a gente tem as faces do talude, a gente tem as bermas, tá? E além disso daí fornecer digamos assim, uma estabilidade geométrica, e isso também fornece um sistema de drenagem muito eficiente, porque todas essas bermas aqui, ela tem uma leve caída para dentro. Então a água da berma, né, desse trecho entre aspas horizontal, bem próximo da horizontalidade, ele tem uma leve declividade para dentro. Tá? Então o que acontece? Se pode ter a chuva que for, você não vai ter uma enxurrada começando lá no topo do talude chegando lá embaixo. Agora falando um pouco da drenagem, eu peguei essa foto superior esquerda aí na internet, você pode reparar que existe o que? Uma canaleta de pé de aterro. Essa canaleta de pé de aterro é onde a gente tem um encontro de uma face do talude com uma berma. E essa canaleta ajuda da seguinte maneira, ela coleta a água que está acima dela, da face do talude, a água que vem da berma, na qual ela foi executada, ela leva essa água até uma descida d'água. Descida d'água é esse tipo de escada aqui que vocês já devem ter visto. Às vezes, quando a gente é criança, você sobe e fala, pô, para que uns degraus tão grandes? O objetivo não era você estar subindo ali, nem eu que eu fazia isso também. O objetivo é o quê? É quebrar a energia da água e levar aquela água para algum lugar, né? Sempre quebrando energia, sempre diminuindo
a velocidade da água até voltar com ela para a natureza, tá? Porque se a gente deixar ela correr para onde ela quer, a gente vai ter problema, né? Aqui, por exemplo, a gente vê uma questão dessa daí que deu problema. Foi feito esse retaludamento 10 anos atrás, tiraram muita terra aí, mas não trabalharam com a revegetação e o sistema de drenagem foi ineficiente. Aí aconteceu isso, tanto que você vê aqui os restos de um sistema de descida, né? Uma escada de descida. E a gente vê que é o que sobrou é isso daqui, tá? Então, ou seja, mais ao fundo vocês veem alguns resquícios do retaludamento. Mais próximo aqui na fotografia vocês veem que já teve uma erosão superficial muito forte. Beleza? Problema de falta de drenagem, falta de cobertura vegetal, que é difícil aqui nesse filito e tal, mas é interessante para vocês verem também. Beleza? Esse daqui já é um outro exemplo, que eu até mostrei na aula passada, que a gente já viu uma vista superior, né, no catete Mariana, é um retaludamento que foi muito bem feito, está funcionando. Taludes de aterros novos. O que acontece quando a gente tem aterros novos? Ah, professor, quando se torna necessário um aterro novo? Na realidade é o seguinte, suponhamos que a gente tem um perfil longitudinal de uma via, de uma estrada aqui. Então, ou seja, para que eu possa ter uma estrada o mais constante possível em termos de declividade, muitas vezes eu vou ter que eliminar um trecho superior ao grade da estrada, pegar essa quantidade de terra e enviar para uma cota cuja condição natural aqui do terreno esteja abaixo do grade, ou seja, eu faço esse corte aqui, vou pegar essa terra e trazer para esse aterro aqui. Então, quando eu fizer um corte, eu vou ter um perfil em corte, claro, igual aquele que eu mostrei para vocês do retaludamento. Aqui, nesse caso desse estrada, vocês estão vendo um perfil em aterro, tá? A gente está vendo a estrada aqui, você vê que a gente tem o quê? A gente tem um pequeno talude aqui para a nossa direita, né? E para a nossa esquerda, a gente tem um talude maior, beleza? Esse aqui tracejado em vermelho era o perfil natural do terreno. É claro que eu coloquei em azul aqui, tem que ser feito esse sistema em degraus para quê? Para distribuir essa carga o mais vertical possível, senão esse aterro sai escorregando lá para baixo, né? Não é o objetivo, tá? Então, ou seja, essa é a questão de taludes em aterros novos. Quando eles se fazem necessários, tem duas configurações básicas. Uma é quando ele é feito adjacente a uma encosta, igual vocês podem ver aqui. O outro é quando tem um espaço entre ele e a encosta. Aqui até demanda um sistema de drenagem bem eficiente, senão isso aqui vira uma lagoa e pode dar algum problema, tá? No caso dessa estrada aqui, a gente está vendo essa configuração aqui de baixo, beleza? Por falar na revegetação, aqui à nossa esquerda eu já mostro, né, um talude que ele está sendo recomposto por revegetação, e no caso essa daí é uma revegetação com geomanta. Vocês podem reparar que aqui nós temos uma geomanta, essa geomanta quando é colocada no local, ela tem a capacidade de reter a cobertura vegetal por mais tempo e tal, e ela ajuda para que essa cobertura vegetal crie raízes, se mantenha, dê uma estruturação maior para o sistema. No caso aqui, a gente está até colocando, isso é feito apenas em taludes estáveis, não adianta nada você ter um talude instável, mal projetado, mal executado, ou um talude que já está ali, você fala, vou só plantar aqui uma vegetação para segurar. Não. Normalmente, plantio de vegetação é uma atitude complementar a outras, tá? Assim como a drenagem. Não é menos importante, mas trabalha em complemento. Continuando aqui, eu estou até mostrando talude novo numa condição de aterro sanitário, tá? Os antigos lixões agora estão sendo uma questão de legislação já há alguns anos, tal, cada vez mais substituídos pelos aterros sanitários. Então você não joga o lixo de qualquer maneira, o lixo é depositado e tem todo um acabamento, né, com talude aqui em cima desse lixo. Você vê que tem cobertura vegetal, tem um sistema de talude com bernas, né, para coleta da água, tem um sistema de drenagem superficial e algumas particularidades do aterro sanitário, como a coleta dos gases, que são esses pontos aqui que vocês podem ver, e uma coleta subterrânea do chorume para tratamento. Você até vê as piscinas de tratamento aqui embaixo, beleza? Mas aí já é outra história que em outra ocasião eu vou contar para vocês direitinho aí. Além um outro tipo de obra sem estrutura de contenção é tela argamassada e concreto projetado.
tá? Aqui eu pego uma para vocês verem também na nossa região aqui, tá? Eu até peguei um detalhe dessa mesma fotografia maior aqui, que a gente pode ver os drenos e tal, e um rapaz executando aqui, tá? Tela argamassada ou concreto projetado, é bem próximo à teoria das duas, tá? Quando é uma tela argamassada, basicamente jogado sob pressão aqui uma argamassa, tá? Às vezes pode ser lançado uma argamassa com uns agregados um pouco maiores, que já pode ser considerado como grout. Aí, muitas vezes é chamado de concreto projetado, tá? Beleza, tranquilo. Isso aí varia bastante. Na maioria das vezes executada após o grampeamento do solo. Daqui a pouco eu vou falar também da questão do grampeamento do solo, que é diferente do atirantamento. Com uma montagem de armadura na face, sempre vai ter essa armadura, e tem uma projeção de concreto ou argamassa, como eu disse, tá? E sempre tem que ser drenada. Toda hora eu vou lembrar disso aqui, toda a estrutura. Inclusive aqui você vê os drenos, né, para alívio de pressão de água no tardós da tela argamassada, beleza? Agora eu vou falar com vocês de muro de gravidade. Tá? O primeiro dele, atualmente ele é pouco usado como contenção, é o muro de pedra argamassada. Até mostra uma fotografia aqui, relativamente pequeno, tal. Hoje em dia, a gente tem vários muros por aí, de cantaria, de rochas, que a gente vê de muro de pedra seca, mas não são muros de contenção. Tá? Hoje em dia não é feito basicamente um muro de contenção mais com pedra seca. Normalmente a gente tem muro de divisa. Tá? Outro que a gente fala também é de concreto ciclópico, tá? Ele é uma massa grande de concreto ciclópico que é lançado, já até expliquei que é concreto ciclópico na parte de tubulões e tal. Esse muro aqui tem um elevado consumo de concreto, ele é suscetível a trincas se o solo de base permitir movimentação, tá? Então, ou seja, se você tiver qualquer mínima movimentação nele, vai ser trincas de maior proporção, beleza? E ele demanda uma maior área jusante, tá? Você vê que na parte inferior aqui você vai precisar dessa área. Eu mostro uma fotografia para vocês aqui de um pequeno muro ciclópico, sendo que logo atrás dele aqui, ó, a gente já tem um muro de arrimo e um outro tipo de contenção um pouco acima do muro de arrimo, que é um retaludamento. Olha lá. Você pode ver que aqui a gente tem um talude, uma berma e um outro talude. Então você vê que normalmente, só de observar, você começa a identificar esses tipos de contenções por aí. Beleza? Esse daí é o chamado muro gabião, vocês estão cansados de ver por aí, né? Com telas preenchidas com rochas de mão, normalmente gneiss. Aqui na nossa região, esse tipo de rocha, quando ele é usado, é o gneiss, tá? Pedra de mão, normalmente 20, 30 centímetros, tal. Ele demanda um maior volume de escavação para uma área de trabalho, porque tem que ter todo um trabalho atrás dele de montagem. Depois, normalmente, é feito um aterro, tá? Ele demanda uma maior área jusante, vocês estão vendo por quê aqui? Porque ele tem uma base grande. Ele tendo essa base grande, ele vai diminuindo a sua altura à medida que ele é menos solicitado pela pressão de solo, tá? Na face inferior ele vai ser mais solicitado ao tombamento. Um outro aí também que eu até mostrei para vocês, aí eu saí um pouco da região nossa aqui, que eu não achei nenhum por aqui, né, no Google Maps. Esse é na chegada de BH, é um muro de solo ensacado ou solo cimento, tá? Quando é somente o solo que ele é ensacado e colocado ali para dar estabilização, aí é o solo ensacado. Se você misturar o solo com um pouco de cimento, vai aumentar muito a capacidade de suporte dele. Então aí passa a ser chamado de solo cimento, beleza? Pode ser misturar, normalmente é misturar o próprio solo da região com cimento. E ele ganha bastante em termos de resistência, beleza? Uma vantagem dele em relação aos outros muros de gravidade é que ele não demanda uma escavação além da área do muro, tá? Dependendo do solo de enchimento e do talude a ser contido, ele tem que ser de solo de cimento sacado, dependendo, não tem jeito, tá? Aqui vocês veem, né? Nós temos até outros tipos de muro gabião aqui. Esse muro gabião faz uma reentrância, um L aqui para dentro, e essa região ficou instável. Então, ou seja, no dia que o carro do Google passou aí, eles estavam ali começando esses trabalhos aí com esse muro aí, beleza? Tá? Solo ensacado ou solo cimento. Outro também, até a foto aí já é da nossa região, né, Passagem Mariana, é o chamado crib wall, tá?
Esse daí, por muita coincidência também, o carro passou aí, os rapazes estavam limpando, tá? Às vezes a gente não repara tanta coisa interessante na engenharia porque a natureza fez o papel dela e é necessário, tomou conta. Mas aí que você vê que o rapaz estava limpando para a gente aí no dia, tal, é o chamado crib wall, tá? Em inglês, crib é algo como berço, tal, dormitório, wall é parede, né? Esse é o chamado muro crib wall, beleza? Vocês podem dar uma olhada aí, que tem essa distribuição aqui, ó. Eles têm algumas peças longitudinais, algumas peças transversais, como se fosse um quebra-cabeça. Isso vai sendo montado e preenchido de solo, tá? A distribuição dessas peças aqui é tridimensional, tá? E você vê que o próprio muro foi feito aqui um primeiro nível, né? Ele foi pensado, tá? Já no sentido de retaludamento. Ele foi feito aqui, você tem uma ideia de que isso foi dimensionado já pensando o quê? Que você tem uma face frontal, depois você tem um nível plano, depois outra para fazer essa questão desses degraus aí. Ele não demanda drenagem por motivos óbvios, né? Porque o solo vai aliviar a pressão de maneira natural, a não ser que precise de um rebaixamento do lençol freático. Aí, no caso, teria um dreno profundo, tá? Se vocês quiserem mais detalhe, que esse vídeo aqui ele mostra até uma questão interessante desse vídeo, desse muro aí sendo executado, vários equipamentos de variados portes montando essa questão do muro. Você vê que acima dele tem um platô onde aquela máquina ali está, e isso daí muito provavelmente foi considerado em projeto, tá? Dali para cima vai ser continuado com o crib wall, vocês podem dar uma olhada no vídeo e tal, e explica direitinho o encaixe dessas peças aí. O último desses muros de gravidade que eu vou falar com vocês é o chamado muro de pneus, tá? Você já deve ter visto por aí em vários lugares, tal. Ele pode ser executado com vários tipos de pneus, naturalmente drenados também, né? A não ser que seja necessário uma drenagem profunda. Daqui a pouco nós vamos explicar o que é isso aí, que aí seria o rebaixamento lençol freático, aí é outra história, tá? Mas uma água de sobrepressão, oriunda de chuva, de alguma coisa, aí já não é necessário, não. É uma elevada deformação inicial, né? A gente tem que lembrar que ele está sendo feito de borracha, um material cuja função original como pneu é absorver deformações, por isso que o carro fica mais confortável da gente andar. O começo do muro que está sendo colocado aqui, nesse caso aqui eles estão trabalhando até com amarração entre os pneus, eu achei isso daí interessante, foi considerado no dimensionamento. E aqui você já vê o muro com a face dele já bem adiantada a execução, essa outra foto aqui. E aqui o projeto que foi apresentado, que foi executado, tá? Você vê que começa com a colocação transversal, aqui a gente está vendo isso aqui de maneira transversal, de 6 pneus, depois diminui para 5, depois para 4. Por isso que você vê que tem esse recuo na face do muro de pneus. Nesse caso específico aqui, começou com 6, depois 5, depois 4. Tem vários outros detalhes aí, tá? Mas não é sempre que é feito dessa maneira, não. Isso aí tem toda uma questão de dimensionamento aí. Beleza? Falando um pouco dos muros aqui, ó. Agora, muros à flexão, né? De concreto armado, eu também estou mostrando um muro aqui na nossa região. Muitos de vocês aí devem passar nessa estrada aí e tal. E a gente vê que aqui a gente tem um muro cujo trecho inferior aqui de concreto maciço, ele é um muro de arrimo, e acima a gente tem um simples muro de divisa, que é esse de bloco de concreto aqui, tá? Ele é dimensionado para resistir às solicitações trabalhando a flexão, então ele está trabalhando a flexão, não é mais um muro de gravidade, não é só o peso dele que está segurando. Tanto que esse muro tem um peso reduzidíssimo. Você vê que ele é basicamente uma faixa vertical aqui em seção, né? Então ele tem que ter todo um sistema de fundações, todo um sistema de armação, tem que ter todo um sistema de dimensionamento para ele ficar aí, né? Trabalhando aí de uma maneira legal. É importantíssimo, mais do que nunca, uma boa drenagem, tá? Às vezes, se você tem um muro gabião, um muro de pneu, ele vai dando uma deformação. Isso pode acontecer, e acontece na maioria das vezes. Ele vai se deformando, tem uma deformação lenta, aquilo ali chama atenção. Muro à flexão, não. Ele não te dá uma deformação lenta. Ele vai ter essa ruptura de uma vez, tá? Então, a questão da drenagem aqui é fundamental. Esse muro que vocês estão vendo aqui, ele é um muro de concreto maciço, não é um muro de arrimo de bloco. Na maioria das vezes, esse muro é executado assim, com blocos, tá? Ele vai ter pilares, vai ter cintas ou vigas, tal, né? Tipo da nomenclatura aqui, vocês veem os pilares, as cintas, continuação dos pilares, um pilar aqui que ainda nem foi concretado na parte de baixo,
estão concretando essa cinta e tal. Então, ou seja, você vê que esse é um processo executivo mais usual hoje, tá? Claro, com projeto, dimensionamento, análise do solo, beleza? Tudo isso daí tem que ser considerado. Aqui a gente está vendo também um outro muro a ser executado. Vocês podem reparar que tem os drenos aí, estou sempre chamando a atenção, né? A gente pode ver que tem os blocos aqui, a questão também dos pilares e das cintas ou vigas aqui, que a gente pode reparar, beleza? E você vê que esse muro aqui, mesmo sendo de concreto, ele tem a face anterior, ele tem um trecho plano, depois ele continua em outra face mais afastada. Para quê? Para garantir uma estabilidade maior, tá? Agora aqui eu até mostro para vocês o muro de concreto armado com contraforte, tá? Esse daí, vocês podem ver pela nossa figurinha aqui, ó, que ele é executado sempre em região de aterro. Eu tenho que ter um trecho livre atrás dele, para quê? Para que eu possa construir esses contrafortes que vocês estão observando aqui, tá? Depois isso tudo aqui vai ser aterrado, tá? Muito provavelmente ainda vai ser lançado em cima a carga de uma edificação, alguma coisa assim, não sei, talvez um quintal, vai aproveitar essa área para alguma coisa, uma garagem, não sei. Ainda vai ter alguma carga adicional em cima, tá? Quanto mais carga você tiver, mais você vai estar travando esse sistema de contraforte, essas vigas aqui que vão estar trabalhando como tirantes, beleza? Vocês podem reparar muito bem aqui, tá? Aqui a gente pode ver a questão das cortinas, que eu já adiantei a parte executiva delas na nossas aulas de fundações, tá? Quais são os objetivos dessa cortina? Veja você, eu tenho toda uma área com a cota dela rebaixada e essa região vai ser aproveitada para quê? Garagem? Pode ser, entendeu? Normalmente é para garagem. Esse caso aqui eu peguei, eu achei até interessante essa fotografia, mas você pode ver que essa região central aqui tem uma densidade muito grande de estacas que já foram executadas. Não sei como vai ter saída de pilar aqui, mas aqui você não consegue muita vaga de garagem não. Mas fora daqui a pessoa já vai conseguir, beleza? Você tem níveis abaixo, níveis inferiores, tá, da cota de plantação, tá? Então o que que acontece? O fato de se ter essas cortinas faz com que a escavação seja mais segura, tá? Não tem como você garantir a segurança das pessoas que vão começar do nada a fazer uma escavação no solo e sem limites para essa escavação, tá? E ela é uma escavação geometricamente limitada. Isso aí você está preservando o que já foi construído ao redor. Isso é muito importante, tá? É muito usado na execução de subsolos, né? Também na execução de trincheiras, viadutos, por aí vai. E essa escavação quando ela se dá abaixo do nível d'água, tem que ter o rebaixamento do lençol freático, não tem jeito, tá? Isso aí nós vamos falar mais à frente aqui. E isso é necessário normalmente para a questão de subsolos. Eu até coloco nessa figura aqui, vocês podem reparar. No nosso mesmo talude aqui, ó, vamos supor isso acontece demais quando a gente tem, por exemplo, além de fazer um muro aqui, de flexão, no caso aqui que a gente desenhou, aí eu ainda preciso fazer essas cortinas em volta da escavação do subsolo, em volta de toda a escavação do subsolo, que é essa região aqui, beleza? Então, olha lá, eu até cheguei a falar na aula lá que a gente tem as cortinas, que são os perfis pranchados, também chamados de Berlim, as estacas prancha, as estacas escavadas e as paredes diafragma, até essa última aqui que eu estou falando. O objetivo dela, igual eu também cheguei a falar lá, é a gente ter essa escavação com segurança e geometricamente limitada. Ou seja, eu não, isso sendo bem dimensionado e bem executado, eu não corro risco de ruptura, né, seguindo a tendência do solo de gerar um esforço fletor nessa cortina, igual vocês estão vendo aqui. Beleza? Aqui, ó, a gente tem as contenções atirantadas, tá? Então, ou seja, falando um pouco agora de atirantamento, o que seria a questão do atirantamento? Eu também falei isso lá na parte de estacas e tal, mas aqui a gente vai repetir. Eu conseguir fazer essa escavação de uma maneira mais segura, mais profunda e levando cargas da face da cortina até um trecho mais resistente do solo, ou talvez até de uma rocha próxima que a gente tem. O muro atirantado, vocês podem perceber aqui, além de ter feito toda essa questão aqui de cortinas, essas cortinas são atirantadas, eu tenho
3 linhas de tirantes à esquerda, 3 linhas de tirantes à direita, a gente tem também um muro atirantado. Então, ou seja, eu tenho o trecho inferior aqui, que vai ser o subsolo de um prédio, e eu precisei, de qualquer maneira, dessa área aqui livre também. Tá? Ou seja, quando a gente começa a ter isso, é quando a gente está numa área cujo valor do metro quadrado é elevadíssimo. Então, a gente precisa aproveitar o máximo possível. Tá? Então, a gente começa a ter, às vezes, mais de um sistema de contenção trabalhando próximo ao outro, próximo ao outro. Então, você vê que aqui já é uma área mais valorizada. Aqui a gente não tem muro gabião, aqui a gente não tem muro de gravidade. Deu para vocês perceberem? Se for um muro de arrimo, começa a não valer a pena, talvez a qualidade do solo, a qualidade do material de trabalho aqui não seja tão boa, tal. Então, ou seja, a gente já começa a ter áreas urbanas mais valorizadas, tá? Continuando nisso aqui, eu estou mostrando para vocês aqui, olha lá, uma execução de umas cortinas atirantadas. Igual eu mostrei no meu esqueminha aqui, que eu tenho 3 linhas de tirantes à minha esquerda e 3 linhas de tirantes à minha direita, vocês podem reparar que eu tenho aqui 2 linhas de tirante. Olha para você ver, isso aqui é uma linha de tirante, isso daqui é outra. No caso, quando eu falei aqui, eu lembro que eu expliquei para vocês aqui que essa minha seção de solo é basicamente uma seção, né? Nós não estamos vendo nada em 3D aqui. Agora, na figura, você já pode perceber que quando eu falo que é uma linha de tirantes, né? São vários tirantes que a gente está considerando. Esse daqui é um muro atirantado. Também eu já tinha mostrado essa fotografia para vocês, tá? Ele foi executado como muro mesmo, tal. Não precisou ser feito até uma cravação anterior, tá? Ele já foi feito do nível de trabalho para cima. Vocês podem reparar aqui, já tinha estrada. Essa estrada sempre foi um grande problema, esse talude aí para a estrada, vira e mexe, caiu um pouco aqui, um pouco ali, até que eles fizeram esse atirantamento aí, estabilizou o pé do talude, a base, e nunca mais teve problema, beleza? Então, ou seja, esse daí é um exemplo de um muro atirantado aqui na nossa região, que vocês passam direto perto dele, tem vários outros também, tá? Quando a gente tem uma contenção atirantada, eu vou até mostrar esse exemplo de projeto aqui, né, GeoBahia, que eu achei aqui na internet e tal. A gente tem o que? De frente, a gente vê dessa maneira aqui. Aqui a gente tem uma seção indicando como que os tirantes vão trabalhar. Isso daqui é um trecho, olha lá, que eu pego da frente daquele projeto que eu mostrei. Ela é uma vista frontal da cortina a ser executada. Tá? Nesse caso, ela terá 16 metros de extensão por 10 metros de altura, 24 tirantes e 40 barbacãs, ou agulheiros. Barbacão ou agulheiro são os drenos. Tá? Então, você pode ver que eu vou ter 24 tirantes, olha lá, T01, T02, T03, T07, T08, T09, aí serão 24 tirantes. E 40 barbacãs, que são esses drenos aqui, ou agulheiros, que estão sendo indicados. Beleza? O tirante é projetado de acordo com o tipo de solo e a carga atuante sobre ele. Os mais usuais são os tirantes de aço, tá? Daqui a pouco eu vou explicar isso daí. Então, olha lá, quando a gente tem essa vista frontal de um projeto, esse projeto não é o de execução desse muro aqui na nossa região, mas é basicamente isso que você vai ver. Isso que você está vendo aqui é a travação dos tirantes no muro, tá? É justamente nesses pontos que ocorre a transmissão de carga do tirante, é uma tensão de tração dos tirantes levadas a esse muro. E esse muro é atirantado num trecho de solo lá de baixo, mais resistente, eventualmente até rocha, beleza? Ou uma rocha menos modificada, um solo mais resistente, tal. Isso daí varia, né? Com a nomenclatura e tal. Mas você vê que os tirantes são executados com uma declividade de 15 graus, tá? Eles têm um trecho livre e eles são atirantados nesses 9 metros aqui, chamado de trecho ancorado, tá? Então ele tem um comprimento total de 15 metros. E se vocês quiserem algum detalhe adicional, esse vídeo aqui é muito bom, tá? O cara explica direitinho. Esse professor Luiz Antônio Nares aí, dá uma aula tal, e lá vocês vão reparar o quê? A perfuração para aplicação do tirante. Então a gente tem uma perfuratriz aqui, tá? Parece até com a perfuratriz da estaca raiz que vocês viram na nossa aula de fundação, tá? Tem uma certa similaridade de tudo, de execução tal, não é a mesma coisa. Mas você vê lá que tem até um ângulo específico aqui, tá? É muito importante essa questão desse ângulo ser bem determinado. E você vê que a máquina já trabalha com isso. É a perfuração para aplicação do tirante. Perfuração rotativa. Então, se tiver alguma rocha, alguma coisa,
ela vai, pode ser rochoso, o que for. Depois da perfuração tem a aplicação, a colocação do tirante. Você vê que os caras estão colocando aqui, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto do tirante para vocês. Você vê os caras, colocação do tirante, tá? Depois da colocação do tirante, o que acontece? Tem essa questão da injeção de uma cauda sob pressão. Você vê que aqui o cara está trabalhando com uma bomba de pressão, tem um manômetro aqui em cima, está indicando para ele a pressão de trabalho. Tá? Depois disso é feito o muro na frente, que ele até dá uma explicação sobre esse sistema de forma e tal. E depois que o muro é feito, antes da execução do muro, já tinha sido feita a escavação, colocação do tirante, a injeção. Aí depois o muro é feito, aí o que ele vai fazer? Ele vai aplicar a proteção. Esse sistema é protendido, ele vai esticar essa ferragem. Depois que já ocorreu a cura dessa argamassa lá daqueles 15 metros, lá no fundo da rocha. Esse sistema aqui é a colocação de pressão. Por favor, se tiver alguma dúvida, fique à vontade para ver nesse vídeo aqui, que aí vocês vão ver que é essa questão do atirantamento. E outro detalhe dessa obra é que ela está sendo executada de cima para baixo. Tá? É um muro executado de cima para baixo. Não é uma cortina, não teve nada escavado. É um muro executado de cima para baixo. Tá? A metodologia adotada foi essa. Aqui o nosso professor e nosso amigo aí vai estar explicando essa questão ele vai estar explicando essa questão aqui do tirante. É montado um sistema com barras de aço, uma cordoalha. Por dentro dessas barras de aço aqui vai um tubo de PVC. Tem as chamadas válvulas manchete, que são umas válvulas de borracha que elas vão estourar sob pressão. O objetivo é mesmo essa daí. Beleza? Agora eu vou falar um pouco de solos reforçados. De alguma maneira eu vou reforçar o solo, reforçar todo aquele maciço de solo, independentemente de eu trabalhar com ele como aterro executado naquele momento ou não. Tá? Eu posso chegar numa encosta, que é um aterro natural, e fazer o reforço. Ou, na hora de se executar um aterro novo, ser feito esse reforço do solo, tá? E essa é a família de solos reforçados. Nós vamos reforçar o próprio solo. Eu não vou pôr um anteparo nele. O primeiro tipo de solo reforçado é o solo grampeado, tá? Foi feito um furo lá para dentro, né? Para dentro do maciço, tal. Foi colocado uma barra de aço, tá? Igual vocês estão vendo, essa daqui é uma barra de aço com pintura anticorrosiva. Esse centralizador aqui nada mais é do que o espaçador dela, para ela não ficar encostada em uma parede da escavação, tá? E é feita uma dobra aqui na frente, caso eu tenha um paramento de concreto projetado ou argamassa projetada. Isso pode ser executado também com um anteparo de cobertura vegetal, igual vocês estão vendo aqui. Por que isso? Porque eu não tenho toda aquela pressão do atirantamento da cortina atirantada que a gente acabou de ver. Aqui eu tenho só um reforço do solo, as tensões são muito menores, então eu não preciso daquele muro espesso na frente para ele receber a carga do tirante e fazer com que o maciço fique ali atrás. Aqui eu já estou trabalhando no próprio solo para deixar ele mais forte, mais resistente, entendeu? Então aqui ele pode ter essa cobertura vegetal. Você vê que temos pequenas placas, nessas placas são travados, né, essa barra de aço. Então ela é feita com perfuração rotativa, concretagem dos grampos, a execução dos drenos, como sempre, muito importante a questão do dreno e tal. Aqui, igual eu tinha te falado, essa foto aqui já explica melhor. Né? Aqui foi levado um guincho, né? Um guindaste. Esse guindaste suportando aqui a questão do equipamento para perfuração. Você vê que ele está trabalhando aqui. Tá? Nesse caso aqui, já existe um capeamento de concreto projetado. Já é diferente, já não é uma cobertura vegetal. Tá? Aqui a gente já está vendo que sempre na saída você pode reparar que eu tenho um vergalhão dobrado e 2 tubos. Um vergalhão dobrado, 2 tubos. Um vergalhão dobrado, 2 tubos. Por quê? Esses tubos são para injeção da argamassa lá dentro. Um injeta lá no final, outro, digamos assim, no meio do caminho. Para quê? Para você ter trechos que vão receber essa argamassa sob pressão mais próximos da saída desses tubos. Então, um desse tubo vai chegar mais para o final, o outro mais... Às vezes são usados 3, 4, depende da profundidade, depende da demanda por pressão de aplicação, tal, isso aí varia muito.
tá? E tem a questão aqui do dreno também, que vocês podem reparar que estão sendo executados, beleza? Isso daí, então, já deu para vocês perceber, tá? Esse é o solo grampeado. A gente também tem a terra armada, tá? Essa figura eu até peguei dando uma olhada aí no Google Maps, próximo ao Alphaville, tá? Quando vocês vão para Belo Horizonte, ali vocês passam em cima, né, dessa estrada aí. Esse trecho aqui, ó, desse lado e desse, foi utilizado o tipo terra armada. O que é o terra armada? É a colocação de algumas escamas. Aqui vocês conseguem ver essas escamas de frente. Aqui a gente está vendo a parte posterior, o tardós dessas escamas. Tá? São painéis pré-moldados de revestimento. Tá? Esses painéis já têm um sistema atrás dele próprio para se prender tira galvanizada, tipo um vergalhão, mas em forma de tira. Tá? Eles são colocados dessa maneira, presos nas escamas, e é lançado o solo em camadas e executadas essas camadas de aterro com a devida compactação, devido teor de umidade e tal, executado acima dessas tiras, dessas armaduras galvanizadas. Essas armaduras vão ficar o quê? Presas no solo, tá? E aí o que acontece? Vai subindo aquele aterro e você tem esse sistema todo aqui monolítico trabalhando, que é o quê? As escamas, as tiras e o solo. Acima desse solo vai ser o asfalto normal, que é onde vocês passam ali quando vocês vão para BH. Beleza? Então, um outro detalhe disso é que um problema típico, né, de ponte é o quê? Recalque em aterro de encontro com ponte. Normalmente você tem o quê? Olha para você ver, você tem esse pilar parede aqui, de um lado, né, desse pequeno viaduto aqui, tem um outro aqui do outro lado, e nesses pilares paredes, eles estão apoiados em elementos de fundação profunda ou uma qualidade de fundação muito boa, que vai limitar o recalque desse sistema aí. E o que acontece? Logo na linha da entrada da ponte e da saída da ponte é um aterro. Então esse aterro com o tempo tem uma tendência a ceder. E isso é uma patologia muito comum em obras viárias, que é você ter um pequeno degrau, tanto na entrada quanto na saída de uma ponte, de um viaduto igual esse daqui, tá? Porque o solo, né, logo do aterro dessa entrada aqui, você está vendo que tem que ter esses aterros, não tem como você fugir deles. A tendência é você ter um recalque maior, né, depois de um tempo de executado, não é logo de início não, depois de um tempo você vai ter um recalque aqui nesses aterros de encontro, e a ponte não vai ter essa tendência a ter esse recalque, porque tem um sistema de fundação normalmente profundo aqui. Tá? Então, esse tipo, que é o chamado de terra armada, é uma excelente solução para esses casos. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a questão de uns geossintéticos, tá? Mantas, né? Nós temos alguns geossintéticos não tecidos, geossintéticos tecidos, geossintéticos tricotados. E esse que é o muro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ele é o tipo de muro que a gente fala de face envelopada. O que é feito? Primeiro, se executa uma camada de aterro, essa primeira camada de aterro. Coloca-se um geotêxtil em cima e deixa uma, entre aspas, sobra à frente. Vocês vão ver o que nós vamos usar. Aí depois se executa uma segunda camada. Tá? Essa segunda camada é lançado o solo, né? Teor de água ideal, determinado pelo ensaio de Proctor, colocado uma pressão, camadas, rolo compactador, tal. Depois, essa sobra que ficou aí, do geotêxtil, ela é dobrada para dentro, igual vocês estão vendo aqui. Né? E normalmente já tem essa vala para fazer o que? A ancoragem do geotêxtil. Depois disso é colocado outro trecho desse geotêxtil e se parte para a terceira camada. E por aí vai. Você vai fazendo um aterro, usando esse geotêxtil, e sempre aquela sobra vai dobrando ela assim para abraçar o solo. Então o que acontece? São camadas de aterro compactado, intercaladas às camadas de geotêxtil, sempre executado um anteparo na face. Isso eu vou mostrar para vocês, tá? Por exemplo, um muro de bloco de concreto, vocês vão ver que tem um aqui que é feito um solo, plantio, porque isso aqui fica muito vulnerável, ou a acidente ou a vandalismo. Uma pessoa com canivete derruba esse muro.
entendeu? Esse é um complicador dele, tá? Se você deixar aquela face ali à mostra, entendeu? E depois é feito o quê? É muito importante ter essa questão da ancoragem do seu texto, não depois, né? Durante a execução. Beleza? Aqui vocês podem ver, foi executado uma contenção com face envelopada e à frente foi feito com blocos, tá? Aqui você vê que a proteção já está sendo feita com o quê? Com o solo e depois vai ter uma questão de um plantio aqui também, beleza? Outra coisa que a gente tem também, que eu vou falar com vocês, é a questão das geogrelhas, tá? Essas geogrelhas, pela fotografia aqui, dá até para vocês terem uma noção, tá? Uma geogrelha soldada, uma geogrelha tecida, uma geogrelha extrudada, tá? E essas de poliéster aí, é basicamente o que tem. Então aqui a gente está falando das geogrelhas, são usadas dessa maneira aqui, ó. Aqui a gente vê o seguinte, eu tenho, além do paramento frontal em malha metálica, né, que a gente está vendo, teve a aplicação das camadas, né, de geogrelha na obra. Geogrelha é basicamente isso daqui, tá? Elas foram colocadas ao longo do aterro. Então você põe a geogrelha 20, 30 centímetros de solo, geogrelha 20, 30 centímetros de solo, geogrelha 20, 30 centímetros de solo. Foi executado um aterro, sempre o aterro executado com camadas, só que entre uma camada e outra foi colocada essa geogrelha, tá? Isso daí dá uma estabilidade muito grande nessa questão desse solo, beleza? Além dessa questão do paramento frontal. Aqui você já vê ele logo ao término dos serviços, aqui você vê um ano depois, inclusive com a cobertura vegetal e a questão da drenagem dele aqui, tá? Você vê que é uma drenagem de pé de aterro que está aí, sempre tem que ser drenagem, cobertura vegetal, tal, e por aí vai, beleza? Nesse caso aí, inclusive, usaram a hidrossemeador. Por fim, aqui, o último que eu vou falar hoje é o chamado terra mesh. E esse tipo de muro aqui, tá? É o chamado elemento terra mesh. O que acontece? É bem parecido, você vê a face dele, é muito parecido com o muro gabião, igual você está vendo aqui. Só que quando ele é montado, ele tem a caixa do gabião, igual vocês estão vendo esse trecho, mas ele tem esse trecho adicional aqui que vai para dentro do aterro que vai ser executado atrás do muro terra mesh. Então ele tem a parte gabião, né, que trava a frente, tipo assim, vai ser o paramento, e para trás parte desse gabião, né, tudo ali trabalhando num sistema monolítico também, e isso vai sendo colocado e o aterro vai sendo executado. Aqui a gente está vendo os caras montando um sistema desse. Aqui a gente está vendo os nossos amigos, o muro já montado, tal, né? E esse sistema TerraMesh vocês vão poder ver bem na explicação desse projeto aqui, tá? Essa questão da execução dessa obra aqui, apresentada até pela Macafé do Brasil, tal, é um muro que foi executado em São Paulo, vocês podem dar uma olhada lá, uma obra grande, um estádio de futebol, né? E esse muro foi executado da seguinte maneira. Aqui embaixo começou, exatamente nesse ponto que eu estou mostrando para vocês aqui, começou a obra de drenagem da base da contenção com o geotêxtil. Depois do geotêxtil anterior foi feito a impermeabilização e a drenagem desse trecho do talude aqui, com o chamado McGrain. Ele tem uma face impermeável e uma face permeável. Aqui a gente está vendo, né, o mesmo geocomposto, mas são dois na realidade. Tem um aqui em cima com a face impermeável para cima e tem um outro aqui embaixo dele com a face permeável para cima. Foi colocado isso nesse talude aqui atrás para quê? Para que a água de todo o aterro que seja feito em cima seja drenada pela face permeável. Chegou na impermeável, corre aqui para baixo e vem para um dreno de brita que vai ser executado aqui. Depois é exatamente isso daí que eu estava falando. Ó. Foi feita uma camada drenante para a base. Tá? Foi colocado esse MacPipe aí, estou usando os nomes do fabricante e tal, mas como eu falo, não é indicação, nem referência, nem preferência do autor. Mas eu estou usando o vídeo deles aqui como exemplo. É usado esse tubo aqui, corrugado, furado, para fazer essa drenagem. É colocado um colchão de brita aqui, que vocês estão vendo, tá? Uma camada drenante, tá? E logo acima dela é colocado um outro geotêxtil, né? Que é esse daqui, um geotêxtil drenante para separação solo-camada drenante. Acima desse geotêxtil começa a ser colocado o quê? Em primeiro lugar, uma geogrelha, e aqui para trás você vê que junto com a geogrelha
já tem o trecho do Terra Mesh que vai ser aqui encofrado no aterro a ser executado, tá? Depois é colocado aqui ó, um outro geotêxtil, por quê? Porque na hora que começar a primeira camada do aterro, é interessante que o solo não tenha contato com o Terra Mesh. Aí acontece isso daqui, ó. Depois é feito essa primeira camada, depois que a camada é executada, aquele geotêxtil é feita essa dobra aqui para dentro. Vocês podem ver, isso tudo aqui é solo, tá? E aqui já foi feita essa dobra. E depois isso vai sendo executado continuamente. Vai sendo colocado mais geogrelha, mais um terra mesh, mais um envelopamento, uma camada de aterro, e por aí vai, até chegar nessa altura toda que vocês estão vendo aqui. Beleza? Se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo, eu já dei uma explicação inicial aqui agora. Com essa explicação que eu dei, o vídeo já vai ficar bem mastigado para vocês assistirem lá. Beleza? Bom, gente, só para fechar aqui, ó, igual eu já tinha falado com vocês, a gente tem os drenos de superfície, tá? Que são as canaletas de crista e pé de aterro, bem como as descidas d'água para captação e condução de água de chuva. Já mostrei isso para vocês na questão dos retaludamentos. Nós temos os drenos de paramento, que são destinados a promover um fluxo d'água que chega aos paramentos, ou seja, quando eu tenho um muro de concreto, eu tenho a utilização ou de um barbacã. Esse barbacã é um dreno mais simples, que apenas atravessa o paramento, tá? E a água sai de trás do paramento e vai para frente dele. Mas é claro que eu sempre preciso de um filtro de areia ou com gel composto drenante, tá? Cada vez mais são usados os gel compostos, beleza? E a gente tem também o que? Além do dreno barbacã, a gente tem o dreno linear. Esse dreno linear é mais ou menos esse tubo furado aqui, que já foi até dado no exemplo anterior, né? Daquele talude que a gente viu, tá? Esse tubo furado aqui é um dreno linear, tá? E o que acontece? Ele coleta toda a água que chegar atrás do muro, desce por um sistema de drenagem, a água chega nesse dreno linear aqui e ela é escoada depois para longe do terreno. E por último, a gente tem os drenos subhorizontais profundos, os DHPs, tá? São os elementos que captam a água distante da face do talude. Aqui você está vendo o rapaz executando também perfuração para um DHP, um dreno profundo. Aqui ó, a gente vê um sistema de drenagem de um muro de arrimo. Esse rapaz até apresenta aqui, o que se possível então eu vou fazer também, é essa questão do gel composto. Você pode ver na mão dele aqui, tem um gel composto aqui, tá? E ele conta a história desse muro aqui, de uma drenagem com um dreno linear, e tem todo um anteparo de drenagem atrás do muro. Vocês podem assistir, que esse é um filme interessante sobre drenagem, tá? E aqui ó, eu também mostro para vocês, quem quiser dar uma olhada rápida aí, a execução de um dreno subhorizontal profundo, um DHP, tá? E aqui a gente vê essa questão de drenagem do retaludamento. Olha para você ver, a gente tem aqui nesse projeto do retaludamento o perfil do terreno após escorregamento, ou seja, foi um terreno que teve um acidente, teve algum problema aí, né? Teve uma corrida de terra aí, ele ficou com esse perfil após escorregamento. Removeram o solo e deixaram nesse novo perfil retaludado aqui que vocês estão vendo. Esse novo perfil com as bermas de 4 metros, tal, uma declividade talude de 1,75 para 1, por aí e tal. Aí você pode reparar que tem as sarjetas, que é o que eu apresentei para vocês como dreno de pé de talude, né? E tem também os drenos subhorizontais, que até está indicando aqui que eles entram 25 metros para dentro do solo, tá? Você vê que tem 2 níveis desses drenos. Para quê? Para baixar o lençol freático e tirar o lençol freático exatamente dessa região de ruptura aqui, que é a região mais perigosa, que é a mais superficial, tá? Para você não ter água aflorando aqui, porque provavelmente foi esse a causa, né, do escorregamento que deixou com aquele perfil em linha verde ali que a gente está vendo, beleza? E aqui a gente vê lá alguns detalhes da drenagem horizontal profunda, tá? Depois que o cara fazer essa escavação, é colocado, por exemplo, aqui vocês viram 25 metros, é colocado tubo com sistemas drenantes, tá? Que pode ser com ranhuras ou telas de nylon, isso depende do tipo de solo, é um solo mais arenoso, mais argiloso, como que a gente vai trabalhar?
Esse DHP tem que ter uma leve declividade para fora para essa água escorrer, claro, né? Isso é meio óbvio, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai promover o rebaixamento desse NA aqui, que é o nível d'água que vocês estão vendo. Olha, a conversa nossa hoje foi essa daí. Talvez essa aula ficou um pouco maior, né? Não era a intenção tal, mas o assunto é interessante. Agradeço aí a atenção sua aí, tá? Um grande abraço aí. Tchau pra vocês, viu? Falou.